Olá, boa tarde, boa noite, bom dia, sejam todos e todas bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos ao canal Tocando o Coração e Chegando a Alma. Hoje a gente tem a grata satisfação, aliás, há algum tempo eu gravei um vídeo aqui, uma conversa aqui e falei que voltaria para gravar com a Gil. E hoje a gente está aqui, né? Então nós estamos no Forno Livre, aqui em Igrejinha, no Rio Grande do Sul, com a Gil que vai conversar com a gente um pouquinho sobre o Forno Livre. Mas antes disso, eu convido vocês a curtir o canal, a se inscrever, a compartilhar, né? Ativar as notificações, porque sempre que tiver um novo vídeo, vocês vão estar recebendo. Então, Gil, seja bem-vinda ao nosso canal. Finalmente a gente vai conseguir conversar e saber um pouco da proposta desse lugar que é tão acolhedor, tão especial, né? E com uma alimentação fabulosa. E que isso, nos dias de hoje, é tão importante para a nossa saúde integral, né? Sim. Então eu vou passar agora para a Gil poder falar um pouquinho, apresentar esse espaço, contar um pouquinho da história, né? E a gente vai bater um papo aqui sobre isso, sobre a alimentação saudável, que nem sempre é fácil, né? Vamos combinar, né? Bom, primeiro, para mim é um prazer estar participando. E, eu realmente estou me sentindo lisonjeada, principalmente quando se trata de falar do Forno Livre e de uma alimentação saudável e que é uma alimentação que mexe com o corpo, com a alma, com tudo. Não tem. A alimentação saudável, acho que é o essencial para uma vida melhor, né? Então, nos dias que está se vivendo, se a gente tiver saúde, que começa pela boca, a gente vai estar mais feliz, vai estar, acho que, mais alegre, né? E o Forno Livre é uma história antiga, assim. Quem começou o Forno Livre foi meu filho, numa situação que a gente passou uma dificuldade muito grande, e ele juntou um cofrinho que ele tinha, garimpou e tinha R$43. Juntou os R$43, foi pro mercado e comprou algumas coisas e fez um pão integral, que foi o nosso pão de linhaça, que é o mais vendido até hoje. Então, assim como ele fez os pães, botou num cestinho e saiu na rua vender. Esse é o começo do Forno Livre, então é uma história para mim muito forte. Depois, na sequência, eu fiquei desempregada, fui ajudar ele passou num concurso, eu assumi o forno, depois teve a pandemia, ele voltou pro forno, então foram etapas. Trabalhou comigo de novo, hoje ele está trabalhando fora, cuidando do futuro dele, né? Ajuda no forno ainda de freela em sábados, faz o material pro forno, mas hoje ele está cuidando da vida profissional dele e eu fiquei com o forno. Então, o forno fluiu, foi indo, estourou a pandemia, o forno regrediu um pouquinho, quase fechando, eu consegui uma sócia, que é a Bianca, e arrumamos um espaço lindo, que é esse espaço aqui. Depois de ter o prazer de sentar aqui, que realmente é um lugar incrível, não é porque é meu, mas é um lugar incrível sim, todo mundo tem que conhecer. E é um lugar que a minha proposta, a minha ideia é as pessoas desligar um pouquinho, desacelerar. Se puder até largar o celular, e viver o que tem aqui. Curtir a música, curtir a natureza e tomar um cafezinho, comer, bater papo, porque às vezes no nosso dia a dia a gente não consegue. E eu acho que isso faz parte de uma vida saudável. Acho que a Gil traz algo que a gente fala muito aqui no canal, tá, Gil? Que é essa questão do parar, né? Do parar, do respirar, do aproveitar. Nós tivemos uma pandemia, né, que não finalizou ainda, mas que já estamos muito melhor. Mas essa pandemia, ela fez a gente parar de qualquer forma. Nós tivemos que repensar as coisas, né? E muitos de nós conseguimos repensar isso e, inclusive, colocar essa premissa também da qualidade de vida, que passa, sim, por aproveitar, o sentar num espaço como esse, o conversar com as pessoas, passa pela alimentação, é o aproveitar cada momento. Exatamente isso.
E a gente no dia a dia não se permite às vezes isso. Parar um pouquinho, escutar teu coração, sentir, desligar um pouquinho. Porque foi o que ela falou, assim, ó, a pandemia obrigou, não tinha, e portanto que muita gente ficou doente porque teve que parar. Então, mas fez a gente parar. Então, eu já vinha com essa pegada e quem conseguiu entender, eu acho que vai sair com outra visão de si mesmo, disso tudo. Vai olhar para trás e vai dizer, olha, a pandemia me trouxe um crescimento espiritual, um crescimento como pessoa. Então, e isso que o Forno busca na alimentação. Eu comentei até que eu fico numa conversa antes que a gente teve, que às vezes eu me sinto até mal quando eu tô na fila do mercado, e principalmente na semana que as pessoas estão fazendo o rancho do mês. E eu não consigo não observar, parada na fila, os carrinhos. E eu fico um pouco assustada, porque eu fico tentando procurar dentro do carrinho alguma coisa que seja saudável. Eu vejo lá o feijão, eu vejo... Mas aí eu olho, é um fardo de refrigerante, é 2, 3 pacotes de farinha branca, açúcar branco, tipo, não um pacote, 2, 3 pacotes. E aí isso me assusta um pouco, porque as pessoas estão doentes e a doença está muito pela boca, cada dia tem mais. Então as pessoas não se permitem comer sem carne, comer sem glúten, comer sem o açúcar branco, não é nunca mais comer, é reduzir, é uma reeducação. Então isso que para mim é um prazer grande quando eu consigo fazer um prato fantástico, as pessoas comem. Como assim? Não tem ovo, não tem leite, não tem manteiga, como não tem açúcar? Como não tem glúten? Então dá para fazer. Então eu até tenho a ideia de agora, no futuro, a gente organizando, eu quero começar a ensinar receitas. Então, para as pessoas verem que dá para fazer um bolo delicioso, dá para fazer uma comidinha boa com um monte de ingrediente que não é o tradicional, mas que fica muito saboroso e é questão de saúde mesmo. Então essa é a ideia assim, do forno, sabe? Então vem muita gente até mim por causa de alergias, e aí eu sempre, para mim é um desafio fazer um prato legal, uma coisa boa, uma torta que seja dentro do que aquela pessoa não pode comer. E quando eu consigo, geralmente vira em lágrimas, né? Então, porque realmente eu coloco muito amor no que eu faço, porque eu gosto muito do que eu faço. Então acho que isso é a diferença, assim. Talvez uma das dicas, né, preciosas que a gente está trazendo é colocar o amor mesmo naquilo que a gente faz, né? Então, a alimentação, ela é isso, né? Quando a gente está produzindo um alimento, a gente está passando algo, né, uma energia para aquele alimento, uma intenção para aquele alimento, principalmente quando a gente presta atenção, né? Porque muitas vezes na nossa vida a gente não presta atenção. Por isso que a gente esquece as coisas, inclusive, né? Porque a gente acaba não prestando atenção no nosso dia a dia, porque a gente acaba fazendo as coisas muito no automático, né? Então, a alimentação, ela é algo que alimenta, que pode alimentar não somente o corpo físico, mas a alma. Às vezes, quando a gente não está atento a isso, a gente pode comer muito mais, porque muitas vezes a gente come mais por ansiedade, porque a gente está triste, porque a gente está angustiado com alguma coisa, né? E isso, na verdade, é o negativo, né? Porque, na verdade, a gente está tentando limpar um sentimento com aquele alimento, e o alimento não vai dar conta disso. A gente vai se sentir muito pior do que se a gente de fato puder se dar conta, mas o que está acontecendo comigo, né? E degustar aquele alimento verdadeiramente, né? E aí o alimento saudável, né? E a gente entende, né, Gil, assim, que para muitas pessoas o acesso é difícil. O acesso muitas vezes a uma alimentação, como tudo, né? Sempre quando a gente fala dos livros, né? Nem todo mundo tem acesso aos livros, porque a gente vive principalmente num país extremamente desigual, né? Mas tem muitas pessoas que têm acesso. Tem. Né? E elas escolhem, às vezes, é mais fácil esse, eu sei fazer esse. E é como tu falou, às vezes a gente tá triste
e a nossa fuga é a comida. E tu imagina se não é uma comida saudável. Uma fritura, eu sou totalmente anti-fritura, então, portanto, que na minha cozinha não é feito nada frito. Qualquer receita que me pedirem frita, não vou fazer, não faço. Minha casa é regra, não se faz fritura, porque eu sei o que isso causa, sabe? É uma agressão gigante com o nosso templo. O nosso templo é o nosso corpo aqui, ó. Então, a gente tem que cuidar muito dele. Então, tá triste? Antes de atacar um pote de qualquer coisa lá, bota o tênis, faz uma volta na quadra, respira o ar lá fora, pega uma garrafinha de água na mão. Te garanto que quando terminou essa volta, metade da tristeza, se não toda, foi embora. E aí tu não explodiu na comida. Se pelo menos fosse uma comida saudável. E realmente, hoje eu acho que o acesso, eu quase não consigo mais ver isso tanto como eu sei que tem, mas às vezes é um pouco de bengala também que eu brinco, né? Então é mais fácil, mas eu acho que dá pra mudar devagarinho, assim, ó, uma coisinha, outra coisinha, e então acho que dá se aprender a se escutar. Para, escuta. Tô triste, mas por que eu tô triste? Não sei. Então tá, vou tomar uma água, vou dar uma volta na quadra, vou fazer qualquer coisa, vou caminhar lá na rua. Antes de abrir a geladeira. Então acho que abrir o balcão, então acho que essa é a minha ideia de saúde, sabe? Então eu sempre penso, se a pessoa tiver lá, sempre falo com meus clientes de ter a marmita, ter as coisinhas lá na geladeira congelada, leva o pãozinho, congela, leva o bolinho, congela. Se tu tiver um ataque desses, tu vai comer uma coisa saudável. E depois tu não vai sentir aquela dor, aquela ressaca moral, assim, de o que eu fiz. Porque é o teu tempo que tu tá agredindo. Então, se a gente precisa cuidar dele para ser geral, né? É a nossa saúde mental, nossa saúde física, que a gente tem que estar bem para ter uma vida mais longa, mais saudável. Então, acho que é isso que eu prego muito, assim, sabe? E colocar o amor em tudo, não adianta. Primeiro contigo. Então, quando tu começar a te ver com mais amor, automaticamente tu vai escolher o que tu vai botar na boca, sabe? Talvez isso é um ponto crucial, assim, né? Auto-amor. Auto-amor. Né? Autoestima. É natural a gente ter altos e baixos na nossa existência. Não existe uma existência linear, perfeita, né? Como os contos muitas vezes infantis nos dizem, né? Felizes para sempre. Isso não existe. Né? O que existe é a gente aprender cada momento, viver cada momento, tentar tirar daquela oportunidade uma real aprendizagem. Né? Então, a gente poder aproveitar cada momentinho que a gente tem, com as pessoas que a gente gosta, nos lugares que a gente gosta, né? Degustando algo que a gente gosta, não simplesmente por fazer, mas tendo esse ato de reflexão e cuidado com consciência, o tempo. né? A consciência do momento. Eu tô almoçando, eu tô comendo aqui. A consciência que tu tá fazendo, porque aquele momento, nem que seja 5 minutos, mas te permite ter a consciência daquele momento, que seja 5 minutos, mas que tu esteja no que tu tá fazendo. É difícil? Sim. A vida não é cor de rosas, né? Então, momentos tristes? Tenho. Lutas? Tenho. Mas tudo certo, sabe? Então, por isso que a minha saúde física e mental tem que estar boa. Para eu passar por esses perrengues e vamos lá. Vida que segue. Nada é para sempre. Coisa triste não é para sempre, coisa boa não é para sempre. Então é isso, a gente tem que aproveitar o momento, sabe? O momento. Então, numa hora de uma comida também é isso, sabe? Cuidar de si também é isso, é viver aquele momento, sabe? É que talvez quando a gente olha pra gente como um tempo, né? Foi o termo que a Gil usou e é o que eu falo também, né? Nós somos um tempo. Nós não estamos aqui a passeio, já falo isso inúmeras vezes. Não aqui, mesmo. Né? A gente está aqui para aprender e para conseguir absorver espiritualmente tudo que a vida pode nos trazer. E espiritualidade não é religião. Isso. Né? Vamos
Uma existe coisa é uma coisa, é, outra coisa é outra coisa. diferença entre religião, religiosidade e espiritualidade, né? Mas quando a gente olha pra gente como um tempo e procura cuidar da gente, a gente também vai ter esse cuidado com o outro. Exatamente. Então, a gente não tem como a gente fazer pelo outro algo que a gente não faz pra gente. Isso é outra coisa que não existe. Então, a gente precisa parar, respirar, sentir, que é um mantra que tem no meu livro, né, Gil? Então, pare, respire, sinta, para que a gente consiga verdadeiramente habitar esse espaço sagrado e viver cada momento. Isso é saúde emocional, isso é saúde espiritual, isso é saúde integral, porque nós somos um todo. Nós não somos só um aspecto ou outro, nós somos um todo. É bem isso. E não adianta, né, que nem tu disse, eu não tenho como cuidar do outro se eu não cuidar de mim primeiro. Eu só vou conseguir dar pro outro o que eu tô dando pro meu templo também. Tô dando carinho, tenho carinho para dar pro outro. Tô dando respeito, tenho respeito para dar pro outro. Então, esse autocuidado eu acho que é muito importante, sabe? Então, eu acho que hoje a gente tá num mundo de tantas alergias. Eu realmente me surpreendi quando o forno começou a ser conhecido, o que me chegou de pessoas com problemas de saúde e relacionados à comida. Cada passo é um desafio, desde o sem glúten a outras doenças ligadas à proteína, a pessoas que estão tirando, que foi um caso especial, que uma comida para pessoa que se alimentava por sonda, ia fazer aniversário, e eles estavam naquele processo de tentar dar alimentos pastosos. E me procuraram para mim fazer uma torta, porque ele ia fazer 78 anos na virada do ano. E o desafio foi fazer uma torta mousse. Não podia ter nada de farelo e nada de açúcar. Então, assim, foi um desafio e eu consegui fazer a torta. No dia que eu entreguei a torta e chorava, porque, tipo assim, a gente também não sabe se tem um amanhã, mas uma pessoa que está numa situação que nem a dele, de seu Alfredo, é muito mais forte. Então, como a família disse, todo ano é um último aniversário. A nosso também todo ano é o último aniversário, só que a gente não tem essa consciência. A gente fala, eu só tenho tanto. Não. Então, isso é muito importante. Essa coisa do cuidar da gente e poder cuidar do outro. Então, nesse momento, a gente vê o valor que tem a vida. Então, era o último aniversário. E eles comemoraram, foi lindo, ele comeu, ele pôde comer. Então, esses desafios que surgem, e daí eu vejo quanto é gratificante cuidar da comida do outro. Então, cuidar da saúde do outro, sabe? Eu tenho uma coisa gigante de realmente, assim, o carinho que eu tenho com a alimentação. Eu até brinquei que eu quero lançar um quadro aí que eu vou gravar pro pessoal que trabalha comigo na cozinha, tipo, como é trabalhar com a Gil. Assim, eu vou escutar muita coisa. Eu sou um pouco chata, muito carinhosa, muito cuidadosa com todos eles, mas eu sou extremamente rigorosa no que se refere aos pratos, e graças a Deus estou com uma equipe que conseguiu entender esse recado. Não é só um pão que eu estou fazendo, não. Esse pão vai ter que estar carregado de muita coisa boa. Eu estou fazendo como se fosse para mim. Para mim, eu vou querer o melhor. Então, para o outro, eu tenho que querer o melhor também. Então, esse carinho da cozinha, assim, é muito legal, e eu realmente sinto um prazer gigante de fazer isso para o outro, sabe? Sabe que, falando isso, me recorda que muito da nossa ancestralidade, né, muito da nossa cultura, às vezes, passa por essa relação, de fato, com a alimentação, né, com as conversas que acontecem. Eu sou de cultura, né, italiana, então, portanto, muitas coisas acontecem na mesa, né? A roda da mesa. Na cozinha do apartamento meu, eu tenho um sofá, né? Enfim, tem um sofazinho, porque quando vai se fazer uma janta, as pessoas sentam ali. Então, o alimento, esse ritual, muitas vezes, e tem tantos filmes que falam sobre isso, falam sobre isso.
do quanto ela interliga as pessoas. Então a gente pode interligar as pessoas de uma forma bacana, saudável, né? Com o nosso desejo de fato do melhor. E quando a gente consegue fazer um alimento mais saudável, principalmente, não é, a gente também vem de uma cultura que não aprende, não desenvolve a cozinhar sem a farinha, não. Isso é difícil pra gente, mas acho que o que a Gil traz é algo que é possível, né? Eu também já aprendi a fazer várias coisas, por exemplo, sem glúten, né? Acho que é isso, não retirei o glúten da minha vida, mas eu consigo mediar e eu consigo sentir no meu organismo a diferença de quando eu como com glúten e a diferença sem glúten. Assim como a questão do açúcar. É o vilão. É o grande vilão. Eu acho que esse é muito mais do que o glúten. Porque eu tenho aqui duas cozinhas. Eu trabalho com integral, que é do trigo, e trabalho com a sem glúten, que é uma cozinha exclusiva. Mas o grande vilão, as pessoas acham que é só a farinha, não. Eu acho que o grande vilão da nossa saúde é o açúcar branco. Para mim é o que eu mais tenho realmente uma rejeição grande, assim, porque eu sei, né, a questão de vício, a questão quando a gente parece que ele nos alimenta quando tu não tá bem. E aí tu comeu tu quer mais, tu quer mais, tu quer mais. Ele não te sacia. Então isso nunca chega a um limite do que tu vai comer. E quando tu troca, a diferença é muito. Também é doce, também é açúcar, mas é um açúcar saudável. Né? Não é. Tem pessoas que nem esse não pode comer. Mas já que tu não quer abrir mão do açúcar, escolhe o saudável. Escolhe mascavo, escolhe demerara, açúcares orgânicos que não são processados. Sabe? Então, esse processamento, tudo que é colocado para o açúcar ficar branquinho, ele não é branco. Ele é feito do caldo de cana, então quer dizer, ele não é branco. Então, como que ele ficou branquinho daquele jeito? Sabe? Então, eu sempre brinco que quando a gente pega uma etiqueta de uma coisa que a gente vai comer, a gente tem que ler lá atrás. Tudo que a nossa avó não saberia o que é, o que a gente nem conseguir ler, a palavra é tão louca que a gente não consegue entender. Então, a nossa avó, só que se pergunta, a tua avó comeria? Minha avó não comeria, também não vou comer. Porque eu acho que, então, eu sempre brinco com isso, mas é uma grande verdade. Que é um grande vilão, sim, o açúcar. E tem a questão também do sódio, né? O sódio, se a gente for olhar os rótulos também, tu vai olhar ali o percentual de sódio, tudo tem muito. Então, assim, a gente entende também que a gente vive numa cultura que preconiza uma alimentação que não é saudável. Apesar de a gente ter lá no campo da saúde, né, no SUS, a promoção da saúde, né, como é difícil a gente fazer isso. Porque, na verdade, nós temos aqui uma cultura alimentícia, indústria, que não tem regramentos, né, que realmente nos ajudam. Então, o quanto talvez de doença mesmo que a gente vai criando ao longo do tempo, que a gente não sabe e que está vinculado a isso, né? Então, acho que aqui a gente viu nesse momento, né, dessa conversa, assim, o quanto que perpassa a questão emocional, espiritual, a orgânica, né? Também por essa relação que a gente estabelece com o ambiente e com a alimentação, né? Então, assim, acho que fica um lembrete para nós. Hoje, Gil, está sendo o primeiro momento que nós estamos conversando sobre isso, né? Quem sabe não vão ter outros momentos, né? Tem tantas pessoas hoje que vêm trabalhando em prol, né, de uma vida mais saudável, da questão da gente ter uma atividade física que é tão necessária, né? Que também nos promove bem-estar, né? Que nos traz uma vitalidade, né? A alimentação, né? E o encontro que eu estou querendo dizer aqui
é estar presente em cada momento, em cada passo da nossa existência, né? Então, Gil, eu te convido agora a poder estar te despedindo neste momento, né? Das pessoas que estão acompanhando, poder dar uma última mensagem, né? Convidar as pessoas para poder estar conhecendo então o Forno Livre, que eu vou dizer para vocês, é um lugar muito especial. Eu às vezes sento aqui assim, né, e fico pensando, e fico aproveitando e trabalho, porque hoje eu tenho uma relação com um trabalho completamente diferente. Eu costumo dizer que eu já fui workaholic, né? Hoje eu tenho uma outra relação com o trabalho e principalmente essa relação de maior liberdade, né? E de um trabalho que acaba sendo também prazeroso. Então, Gil, te convido a poder fazer o teu último lembrete aqui neste momento. Tá bom, então. Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de poder falar do forno, poder falar do nosso templo, e é isso que eu mais sempre coloco. Aprende a cuidar do teu tempo. Não tô levantando a bandeira que tem que comer coisa do forno, não é isso. Tem no mercado coisa saudável? Tem. Começa a observar o que tu compra para comer, começa a observar o que tu tá fazendo para comer e cuida do teu tempo. Eu acho que isso é o primeiro passo. E como eu disse, insisto, tá triste? Dá uma volta na quadra, pega uma garrafinha de água, dá uma volta na quadra e pensa no teu tempo. Então, e convido também para virem conhecer o Espaço do Forno, que realmente ele é muito bonito, ele tem um jardim lindo. Sempre brinco que eu quero que as pessoas cheguem aqui e se sintam em casa. Então é isso, sabe? É vir, é sem pressa, é curtir o momento. Quer ficar quietinho, ninguém vai te incomodar. Tu senta ali, tu fica o tempo que tu quiser ficar sentadinho. Então é isso, eu acho que é as pessoas pararem para escutar, se escutar. Escuta teu coração, escuta teu tempo aí e começa a cuidar dele. E muito obrigada pela oportunidade. E eu acho que de passinho em passinho a gente vai chegando a mais pessoas e automaticamente as pessoas vão escutando e vão cuidando mais de si. Então, realmente, para mim é um grande prazer te receber aqui. Muito obrigada mesmo, de coração. Eu agradeço também, né? Para mim foi uma grata surpresa o forno, né? Eu acho que o dia que eu entrei aqui, né? Para mim foi assim algo que me despertou um desejo muito grande de poder compartilhar com vocês esse espaço, né? E esse carinho com que a Gil fala é o carinho com que ela transita aqui, né? É o carinho que ela transparece em tudo que ela faz, né? Então, nada mais justo do que a gente compartilhar isso, né? Então, quem estiver passando aqui por Igrejinha, no Rio Grande do Sul, aproveita, vem aqui, dá uma chegadinha, a gente vai colocar os contatos, né, na descrição do vídeo, para que vocês possam também conhecer presencialmente. Se não estiver passando por aqui, mas nas redes sociais, né, acompanhem o forno. E eu sinto, Ju, assim, que a gente está num momento extremamente importante de cuidar dos filhos. A gente está no momento da coletividade, não é da individualidade, não é do umbigo. Chega de umbigo. É o que eu Nós acho. não temos mais tempo para umbigo. Não. Está na hora da gente aprender a cuidar melhor da gente, cuidar da relação com o outro, se apoiar, né, conversar, né, e buscar formas de viver melhor. Né? Porque senão muitas vezes a gente está deixando essa oportunidade passar. E aí lá pelas tantas da vida a gente olha, puxa, O que eu fiz? O que eu fiz? Tipo, onde eu me perdi e aí não dá mais pra voltar. Então é todo dia, é toda hora, é vigiar, sabe? Eu acho que é vigiar. Se vigiar o tempo todo, tentar estar alinhado
principalmente com o templo, com o nosso templo, porque ele nos dá os sinais. Nada é surpresa, ele nos dá os sinais, só que às vezes a gente não escuta, sabe? Então é isso, é a gente admitir, às vezes que precisa ajuda. Ah, preciso ajuda, não tô conseguindo. Bom, seja com uma amiga, seja com quem for, troca ideia, pede ajuda. O que tá acontecendo comigo? Pede ajuda, sabe? Então, às vezes a gente tá tão sensível que a gente não consegue chegar. Pede pra alguém, pede ajuda. Pronto. Às vezes, inclusive, a gente fica andando em círculo, né? Fica andando em círculo e, na verdade, a gente só vai agravando as situações. Né? Porque quando a gente faz isso de se escutar, de parar, de refletir, a gente vai ver, puxa, mas eu dou conta disso, se eu não dou de fato, eu vou pedir ajuda, é de um amigo, eu preciso fazer algum outro tipo de processo que me ajude, não tem problema. Exatamente. Não tem problema. Aliás, isso é uma solução. Muito. Então, assim, a gente pode passar por coisas difíceis, mas a gente também pode aprender que a gente tem capacidade de poder buscar e encontrar outros caminhos para viver. Então, Gi, assim, de coração, muito obrigada. Eu é que agradeço. Né? E assim, deixe aí os seus comentários, né? Coloquem também pra gente como é para vocês isso, como é essa relação que vocês estabelecem assim, com o ambiente, vocês verdadeiramente vivem cada momento, como é que é a relação com a alimentação, como é que é com o autocuidado, né? A gente está aqui para se ajudar. Este é um dos propósitos desse canal. Então é com imensa gratidão a Gil, as meninas que são sempre tão carinhosas, tão acolhedoras, né? E esse espaço tão lindo. E esse espaço que eu estou compartilhando com vocês pelo carinho que eu tenho e pelo desejo que todos possam ter uma vida melhor, uma existência melhor. Então, com imensa gratidão, nós nos despedimos hoje. Até o próximo vídeo aqui no canal, Tocando Coração e Chegando a Alma. Até a próxima.